Então essa persistência da desigualdade no Brasil é um fato que a gente precisa atentar. Então houve um processo de modernização acelerado. Só para situar, o Brasil no pós-guerra, se a gente fosse comparar com a China, por exemplo, tinha maior crescimento do que a China econômico. Era uma das principais economias mundiais. Só que se a gente for comparar hoje, a China está crescendo muito e o Brasil cresceu nos últimos tempos. Teve um bom crescimento econômico, só que agora já está um nível baixo e pode até ter um crescimento negativo. Então, voltando para a gente ter uma atenção maior para essa esfera, o que aconteceu? Esse crescimento acelerado no Brasil produziu mais desigualdade social. Então, o que acontece? Isso é um aspecto importante. Nem sempre crescimento econômico significa declínio da desigualdade. Então, essas duas coisas não se relacionam dessa forma. Então, a gente pode ter uma sociedade que se tem muito desenvolvimento econômico, muito crescimento econômico e, no entanto, grande parcela da sociedade é pobre ou não tem recursos econômicos. Então você tem um número de pobres muito elevado, ainda que o país passe por modernização no parque industrial e cresça economicamente. Então esse aspecto é essencial. Por quê? O que houve nos anos 60, 70 do regime militar, que foi uma época que geralmente os estudiosos marcam como o milagre econômico brasileiro? Foi justamente onde teve uma perda de poder aquisitivo dos trabalhadores brasileiros. Então toda a luta do movimento sindical na época e de outras categorias, luta por escola, luta por moradia, luta por melhores condições, e aí todo o papel dos movimentos sociais, das associações de bairro, foi justamente por quê? Porque você tinha um processo de crescimento econômico, que a classe dominante na época ficou famosa essa frase, que era: vamos primeiro crescer, né, o bolo para depois dividir. Não, o processo não pode ser assim linear. Primeiro eu faço uma etapa para depois conseguir contemplar as demandas sociais, porque não dá, né? Se a gente for pensar em termos reais, a pessoa precisa de roupa, precisa levar o filho para a escola, precisa de creche, precisa ter acesso à saúde quando está doente, precisa ter acesso à educação, precisa ter acesso à renda para fazer compra no supermercado. Então não dá para esperar o país como um todo crescer para depois você conseguir fazer os direitos sociais. Então um outro elemento essencial quando a gente estuda a desigualdade é atentar para essa questão. Nem sempre o crescimento econômico se traduz em diminuição da desigualdade. Então, na década de 60 e 70 houve uma grande concentração de riqueza e renda no Brasil, ainda que o Brasil era o Brasil potência da época, era um país que estava crescendo, usina nuclear, né, universidades, pesquisa, ideia do Brasil ter um carro, um sistema de computação próprio. Então todo o ideário do regime militar do Brasil potência vem muito nisso. E por outro lado, crescimento de favelas, poucas condições, né? Êxodo rural tremendo, questão da propriedade cada vez mais foi concentrada, questão da reforma agrária no campo, lutas sociais. Então, se a gente pega vários aspectos da realidade histórica brasileira, das lutas dos movimentos sociais, a gente entende que justamente estavam lutando por maior igualdade, maior direitos. E aí, então, o que acontece? Andando um pouco mais historicamente, essa desigualdade que foi crescente nos anos 60, 70, ela vai ter uma estabilidade até a década de 2000. Em 2001, há uma redução da desigualdade no Brasil. Então, nos últimos 30 anos, ou 35, 40 anos, para a gente ser mais preciso, começou a haver uma redução da desigualdade entre as camadas sociais brasileiras. Então vamos entender por quê, o que foi importante para reduzir essa desigualdade. Então o que houve? Já no finalzinho do governo Fernando Henrique ali, já houve um pouco da redução dos números de pobres no Brasil, né? Já tinham certos benefícios sociais, mas por que foi redução do número de pobres? Porque houve uma estabilização da inflação. Isso favorece que os pobres não percam. Quem são geralmente os mais prejudicados quando há crises econômicas são as camadas mais
populares. Por quê? Porque ela não tem patrimônio, não tem uma reserva financeira. Então, quando há crise, a pessoa não tem elementos para suportar essa crise. Então, depende muito de quê? De que haja uma certa estabilidade na inflação, que é o quê? Que é a perda de poder aquisitivo da população, né? É a perda do valor do dinheiro ao longo do tempo. Basicamente, isso é inflação. Então, quando o governo Fernando Henrique fez lá o Plano Real, houve essa certa estabilidade inflacionária. Veja, isso não reduziu a desigualdade, reduz o número de pobres. Por quê? Como assim, professor? Pobreza e desigualdade não estão relacionadas? Estão. Só que, um exemplo para ficar claro, nos países desenvolvidos, que são menos desiguais, você há pobres também, há pessoas pobres. Só que lá a desigualdade é menor, ou seja, a diferença, lembrando um pouco o conceito que nós discutimos na primeira parte, a diferença de recursos econômicos ou de outros recursos entre a população é menor. Então, um exemplo claro, a diferença do salário de um executivo no Japão com a pessoa que está lá cuidando da limpeza dessa mesma empresa desse executivo é menor. Ele pode ganhar 10 vezes mais do que esse trabalhador aí pouco qualificado. Aqui no Brasil essa diferença é gritante, é brutal, às vezes é 30, 40, 50 vezes mais. Então, você tem pobres em outros países, só que a desigualdade ela é menor. Então, pobreza e desigualdade é lógico que estão relacionadas. Se eu tenho um país menos desigual, eu tenho, logicamente, menor número de pobres. Só que essa desigualdade e pobreza não são duas dimensões que são analisadas assim proporcionalmente, ou, melhor dizendo, de uma relação de causa e efeito, uma relação mecânica. Há certas diferenças e nuances entre esses dois conceitos. Então, voltando, no Brasil, a partir de 2001 mesmo, que você vai ter redução de desigualdade. E por quê, professor? Porque aí você vai ter um aumento do salário, emprego formal no Brasil, um aumento do emprego formal. Então, de 600 mil em 2001 empregos formais, ele quase que duplicou para 1 milhão e 200 mil pessoas empregadas com carteira assinada. E por que isso é importante? Com carteira assinada você tem uma série de benefícios, você tem férias, você tem descanso social remunerado, né? Você tem uma estabilidade no emprego, então você está mais protegido socialmente se vier acontecer alguma coisa. Então você tem uma renda que a família é uma renda previsível, então você pode pagar suas contas, né? Coisa que principalmente para as camadas de mais baixa renda, se eventualmente tem uma crise ou o pai ou a mãe ficam desempregados, isso já afeta diretamente o convívio familiar, como criança nas escolas, renda, comida e assim vai. Bom, primeiro aspecto então, aumento do emprego formal. Um segundo aspecto foi as políticas redistributivas, tais como Bolsa Família e outros benefícios, mas principalmente o Bolsa Família. O que acontece? Esse benefício, quando você vai para uma camada de mais baixa renda, você permite fazer o quê? Você permite uma redistribuição de renda. Veja, não vamos entrar aqui em polêmica se o Bolsa Família é melhor, é pior. Como toda política social, ele tem os seus benefícios e suas restrições, seus limites. Só que vamos analisar em termos de o que isso impacta na desigualdade entre as camadas brasileiras. O Bolsa Família conseguiu fazer com que, principalmente parcelas muito pobres dos estados brasileiros, seja no Nordeste, seja mesmo em São Paulo, conseguissem ter uma renda permanente. Por quê? Porque o Brasil, como é tão desigual, quando essa pessoa não tem renda permanente, ele faz um bico, faz um trabalho informal e essa renda fica instável. Então é diferente do que eu havia falado com quem tem carteira assinada. Quem tem carteira assinada, tem um emprego ali minimamente garantido, essa renda é um fluxo de renda que sempre está entrando, ele pode pagar as contas e ir vivendo, ainda que seja um salário menor, não importa. Mas para grandes parcelas da população brasileira isso não tem. Então a única fonte de renda é ter um benefício do Estado, ou uma aposentadoria. Então o Nordeste brasileiro mesmo, grande parte da renda das famílias vem de aposentados. É o aposentado da família que sustenta a casa. Porque ou não tem emprego na região,
E se não tiver emprego, como é que a pessoa vai ter renda de forma legal? Que é o que a maioria da população, lembra do mundo moderno, tem que fazer. Tem que vender o seu tempo, tem que ter uma jornada, ou ter um pequeno comércio, para conseguir obter renda. E a partir da renda, comprar, fazer a sua subsistência, né? A sua reprodução social, que a gente fala em termos de conceituais, ou seja, me manter, ganhar um pão de cada dia, né? Falando numa linguagem mais cotidiana. Bom, emprego formal, política redistributiva como Bolsa Família, políticas como agricultura familiar. Lembre-se que no Brasil, ainda que a população esteja cada vez mais nas cidades, ainda tem grande parte que é rural, população rural, que o acesso à terra para a sobrevivência é essencial. E aí o acesso a sementes, o acesso a água para irrigar é fundamental. Então teve também um direcionamento para a agricultura familiar. Quando eu componho essas três dimensões, dentre outras políticas que foram feitas, mas somente essas três são as principais, o que eu vou ter de 2001 até 2013 principalmente? A ascensão, a mobilidade de 30 milhões de brasileiros saindo da pobreza extrema. Isso em termos de... O Brasil, a gente sempre fala, um país continental. Isso é população de países aí fora, certo? 30 milhões, se a gente pegar Suécia, uma França, outros países, a gente vê muito mais do que 5, às vezes dependendo do país, 5 vezes mais a população desse país. Então, olha aquela coisa da nossa dívida, pessoas que não tinham acesso a consumo nenhum, não podiam consumir determinados produtos, por exemplo, um frango, uma carne, um acesso a um shopping, não tinham. Então, isso provocou o quê? Provocou uma mobilidade econômica. Veja, não é que essa pessoa passou a ser uma classe média ou ter um patrimônio agora. Não. Em termos rigorosos, ela não passou. Só que, indubitavelmente, sem dúvida, ela passou a ter um acesso ao consumo. E esse acesso ao consumo girou a economia brasileira de uma tal magnitude que, em 2008, quando teve a crise lá do subprime, a crise financeira nos Estados Unidos, e a Europa, alguns países como Grécia, Islândia, estavam passando por dificuldades em toda a população, o Brasil conseguiu transitar bem aí na crise. Então foi devido a isso, né? Essa redistribuição, essa diminuição da desigualdade, e que veio junto acoplada a um crescimento econômico. E aí essas duas dimensões permitiram que a gente conseguisse ter uma redução da desigualdade. Bom, agora, voltando àquela parte que a gente pensa, esse processo é um processo que a gente sempre tem que estar verificando os avanços e os recuos. Então, eu acabei de falar dos avanços recentes, foram avanços tremendos, né? Você poder permitir que uma certa mobilidade econômica entre as camadas brasileiras. Então, muita gente saiu da pobreza. Só que a gente tem que ponderar alguns elementos. Lembra que a gente estava falando de desigualdade social, renda, desigualdade de gênero, desigualdade racial? Vou pegar essas três desigualdades agora para a gente pensar um pouco os desafios que a gente tem em relação a isso ainda no país, ou seja, a persistência da desigualdade, essa desigualdade durável, e por que essas questões, inclusive, são pontos polêmicos e de grande embate público, né? Ah, não vai ter Bolsa Família, vai ter Bolsa Família, tem que ter cotas na universidade ou não tem? A mulher tem que ter mais um papel ou não? Então, essas questões giram em torno justamente da questão que é o nosso ponto aqui de discussão, que é a questão da desigualdade. Então, veja, considerando todos esses avanços, para de novo a gente não cair numa visão de que, olha, avançou ou não avançou. Então, considerando todos esses avanços recentes, esses avanços contemporâneos aí dos últimos 10, 12, 13 anos, na mobilidade, na redução da desigualdade no Brasil, a gente ainda tem que enfrentar grandes desafios. Então, quando a gente pega a desigualdade econômica ou social, ou entre as classes brasileiras, o que acontece? 10% dos mais ricos brasileiros, quando eu pego os 10% mais ricos, têm maior capacidade financeira, e faço uma comparação com os 10% mais pobres, esses 10% têm 39 vezes mais renda do que esses 10% mais pobres. Ou seja, olha a disparidade, olha o intervalo
olha a diferença de recursos entre esses grupos sociais. Então, é como, traduzindo de outra forma, a pessoa ganha 39 vezes mais do que o outro, ou ela tem uma renda 39 vezes maior, o grupo familiar de ambas as famílias. Eu pego uma pessoa que está situada nesses 10% e a comparo com outro grupo que está situado nos 10% mais pobres. Então, veja, a expectativa de vida, o acesso à moradia, à educação, ao tipo de alimentação, a lazer, a viagem, a frequentar shopping, se eu for desdobrando isso em várias dimensões que compõem a vida de cada um de nós, as diferenças são gritantes. Então, quando eu pego o aspecto da comparação de renda, da desigualdade social, eu vejo que isso é brutalmente ainda um intervalo que ainda tem que ser diminuído para diminuir essa desigualdade, tem que ser atacado para diminuir essa desigualdade, melhor dizendo. Então, o que acontece? Aqui é o aspecto que nós discutimos da desigualdade socioeconômica, uma desigualdade social. As camadas brasileiras ainda, principalmente as elites, elas concentram capital econômico, capital cultural, acesso à escolaridade, a línguas e aspecto político. Tem as decisões políticas que as beneficiam, seja imunidade de imposto e tudo mais. E aí quando eu pego as camadas mais baixas, pagam mais imposto, sofrem mais em época recessiva, na época da bonança consegue dar uma respirada, mas infelizmente ainda tem que viver de modo restrito. Então, isso é um aspecto que mostra o quê? A gente ainda precisa avançar nesse ponto. Bom, nós falamos aí do aspecto da desigualdade social. Só que, conforme a nossa discussão, tem a desigualdade de quê? Gênero. A mulher, no mesmo patamar que o homem, ganha 70% menos em termos salariais. Então, essa desigualdade ainda precisa ser enfrentada também, ou seja, a desigualdade de gênero. Eu tenho mesmas pessoas na mesma condição social, só que a mulher ainda ganha menos. Ganha 70% menos no salário. E, por fim, se você tem a desigualdade de raça, nessa mesma comparação, quando eu pego um homem branco com um homem negro, esse homem negro ganha 54% menos do que esse homem branco. Então, é a desigualdade aí que a gente está vendo de forma racial. E se eu englobo essas três, para fechar aqui, desigualdade social, racial e de gênero, quando eu pego um homem branco e comparo com mulher negra, eu tenho a maior disparidade possível. Esse homem branco ganha até 4 vezes mais do que a mulher negra, que geralmente está em condições mais precárias. E finalizando, a desigualdade no Brasil diminuiu nesses últimos tempos, mas olha como a gente precisa ainda desafiá-la. Um aspecto recente é que só agora, nos últimos anos, as empregadas domésticas estão tendo acesso a ter carteira assinada e mesmo assim sobre várias polêmicas. Tá? Isso foi a aula, obrigado.